Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado Celso Pancera, do PMDB do Rio, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Deputado Celso Pancera, o senhor é membro da CPI da Petrobras e, como membro da CPI da Petrobras, teve uma atuação polêmica. O doleiro Alberto Youssef acusou o senhor de estar intimidando a família dele, em dado momento, tentando, de certa maneira, segundo o doleiro, favorecer com isso o deputado presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Depois veio a advogada Cata Preta, que deixou, que na verdade conduzia a delação premiada de vários acusados, que deixou o seu trabalho no Brasil, foi para a Miami, abandonou, fechou seu escritório no Rio e fez uma outra acusação ao senhor, de também estar intimidando e por ter convocado para participar da CPI, para depor na CPI da Petrobras, para explicar a origem dos recursos de seus honorários. O ministro Teori Zavascki decidiu que ela não deverá depor, porque não vê sentido nessa convocação. Como é que o senhor reage? Como é que o senhor responde a essas, digamos, críticas feitas pelo delator, pelo doleiro Alberto Youssef e pela advogada Cata Preta? Eu acho que o que tem ali é o seguinte: eu sou um deputado independente, devo minha eleição ao meu esforço pessoal, um grande esforço pessoal. E peguei uma tarefa, a CPI como uma tarefa partidária, eu não assinei a criação da CPI. Sim. Se olhar lá o nome dos deputados que assinaram a criação da CPI da Petrobras, não vai encontrar meu nome lá, porque eu julgo que a CPI da Petrobras deveria ser criada depois do Ministério Público e da Polícia Federal resolver a questão dos inquéritos dos políticos, para que a CPI entrasse para analisar todo esse contexto e, a partir daí, ela tirar as conclusões delas e dar ao público brasileiro, ao eleitor, ao cidadão, a versão do Congresso sobre o que aconteceu lá dentro. Ponto. Eu fui convidado pela liderança do partido e assumi a tarefa de fazer parte da CPI. E tenho trabalhado muito. Não era a minha pauta, mas eu fiz disso uma principal tarefa nos primeiros meses do meu mandato. E li muito as delações, atuei muito e fiz diversos requerimentos. Eu fiz em torno de 50 requerimentos, né? Essa questão do Youssef, por exemplo, nós temos o Paulo Roberto Costa, que envolveu a família dele na questão da delação premiada. Família dele? No esquema dele. Paulo Roberto. Paulo Roberto Costa. Nós temos o Júlio Ferman, que envolveu familiares dele. Nós temos dizem que o Duque envolveu a família dele, está sendo acusado. Nós temos a cunhada do Vacari, que apareceu também. Mas depois foi um erro, ela foi presa, foi solta. Mas você há de ver. Então nós temos um conjunto de pessoas dentro desse esquema que envolveram seus familiares. Agora o Zé Dirceu está sendo acusado de ter envolvido familiares dele. O que me leva a crer de que a pessoa que mais movimentou de dinheiro nisso tudo aí, que foi o Youssef, que fazia a lavagem do dinheiro, que legalizava o dinheiro, que pegava dinheiro, levava para o exterior, trazia, e que não estivesse envolvendo a família dele. Mas havia algum indício nesse sentido? Não? Ele colocou a família, quando a gente lê a delação premiada dele, está lá, a filha tal, ficou com patrimônio tal. Ele fez questão de, na delação premiada dele, preservar o patrimônio das filhas, dentro da delação premiada. Eu julguei que nós tínhamos que entrar nessa avaliação. O que o ministro do Supremo nos falou? É que a minha argumentação no requerimento foi muito frágil. Realmente, hoje eu faria uma argumentação mais consistente. Eu aprendi nesses processos que a gente, de fato, eu teria estudado mais a questão. Diga aí, o que é que o senhor descobriu do Youssef? O senhor quebrou o sigilo bancário dele? Não quebramos. Quais as informações que o senhor tem aí? O Supremo deu habeas corpus. Deu habeas corpus? A CPI não quebrou. Ele movimentou 17 bilhões? Pois é. Né? E ele já fez uma delação premiada e não cumpriu, em 2004. Né? E eu fui acusado por uma pessoa que tem 8 condenações.
Né? Não, então, ele tem mais... Não, ele fala mais a verdade do que eu. Sim, mas e no caso da advogada Cata Preta? A Cata Preta é outra história. A Cata Preta é o seguinte, a Cata Preta atuou muito contra a CPI junto no Ministério Público. Muito. Conseguiu diversos... E junto ao STF. Né? E eu fiz uma boa argumentação, ali foi diferente. O Supremo autorizou, não deu o habeas corpus para ela não ir na CPI. Ela tem que ir na CPI, ela só não é obrigada a falar sobre os honorários dela. Mas o objetivo da convocação era esse, não é? O objetivo era exatamente a origem. Se ela vai comparecer e não vai falar sobre o assunto que era o objeto. Exatamente. Perdeu sentido. E onde que eu baseei a minha fala? Porque em maio desse ano, agora foi dia 24 de maio, se não me engano, o Supremo deu à Polícia Federal o direito de quebrar o sigilo fiscal de um advogado e 2 escritórios de advocacias que defendiam acusados na Lava Jato. Quando eu fiz o meu requerimento, é porque eu encontrei essa notícia, fui ler, chamei advogado da liderança do PMDB, pedi a ele se tinha sentido, ele falou, tem. Nós pegamos a lei de lavagem de dinheiro e fizemos tudo baseado em cima da lei de lavagem de dinheiro. Agora, o senhor encontrou algum indício de origem ilícita no honorário de Cata Preta? Nós tínhamos que investigar para encontrar. Tinha depósito do exterior? Não, isso é só com investigação. Por isso que eu pedi investigação. Mas o senhor não recebeu nenhum informe que apontava nessa direção? Eu me julguei no direito, porque se o STF pediu para quebrar, o próprio STF permitiu a quebra do sigilo de um advogado e 2 escritórios que defendiam acusados da Lava Jato, eu me julguei no direito. Mas, deputado, abre o seu coração. Agora, eu não consigo consigo qual imaginar... era a sua suspeita aí. Tinha alguma suspeita? Não, eu acho que nós tínhamos que investigar. A história dela, acho que conta. É só a gente buscar na internet, Google, digita a história dela lá, que está bem contada. Eu não preciso falar aqui. Porque ela fugiu do Brasil? Não, ela está no Brasil. Agora, olha só a coincidência. Ela fechou. Ela falou à imprensa. Ela deu uma entrevista a um grande jornal televisivo no dia 31, no dia 30 de julho, a revista Veja publicou uma matéria sobre a história dela e da família dela. No dia seguinte, ela deu entrevista para o Jornal Nacional se defendendo. É uma coincidência muito grande. Né? Sai uma matéria falando da história dela, no dia seguinte, ela vai no Jornal Nacional se defender. Né? Eu atirei no que vi. Acho que acertei no que eu não vi. Mas ela disse que o senhor perseguia ela. Não, como é que eu vou perseguir ela? Não, estou dizendo que ela disse na entrevista. Eu sei, nós sabemos da sua trajetória. O senhor esteve com ela pessoalmente em algum momento? Claro, ela ia lá defender os clientes. Sim, só naquele momento. Todas as imagens dela que tem na imprensa são dela na CPI. Né? Eu julguei no direito, eu fui ver, o STF permitiu. Eu procurei um advogado do PMDB, da liderança, perguntei, isso aqui é correto? Você acha que isso aqui tem algum problema legal? Ele falou, não, se você entrar na questão da lei da lavagem de dinheiro, lá está bem claro, dinheiro de lavagem usado para pagar qualquer tipo de serviço continua sendo dinheiro de lavagem. Ele continua tendo origem ilícita. Mas o senhor continua investigando isso, mesmo sem o depoimento dela? Porque uma coisa é o depoimento, a outra coisa é continuar apurando esse fato por outras vias. Não, isso como é que funciona? No momento que passa, porque eu faço o requerimento, né? No momento que a CPI aprova o requerimento, a CPI passa a cuidar disso. Aí são os advogados da CPI, a equipe da CPI que toca isso. Isso está evoluindo? Isso está evoluindo? Eu não saberia te dizer exatamente que ponto está nesse momento, mas a Câmara fez uma representação contra ela, por causa ela falou que está sendo ameaçada. Rapidinho. Vou ter que fazer um intervalo. Rapidinho, deputado. O Youssef reclamou que o senhor fez um requerimento contra ele, contra a família dele, para proteger o presidente da Câmara e vários políticos. Isso tem alguma procedência? O senhor vai responder depois do nosso intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto.